Gênesis 37, 12. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Eu quero que você vá até lá. E ele disse: sim, pai, eu irei. E disse o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. E um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? E ele respondeu: eu procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: sim, eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José então foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dos irmãos, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem naquele buraco, naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e voltar depois a resgatá-lo. Chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Verso 25. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, e que eles levavam para o Egito. Judá então disse aos seus irmãos: olha, o que nós vamos ganhar matando o nosso irmão e escondendo o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, e afinal, porque ele é o nosso irmão, mas e ganharemos alguma coisa. Então os seus irmãos concordaram. E quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço, o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que assim o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, ele rasgou suas vestes e, voltando para os seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusava ser consolado, dizendo: não, chorando eu descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Amém? Pode sentar, meu irmão. Uau, a história de José todos nós conhecemos. E aqui nós temos uma família com um caso de ficar realmente traumatizado. Traumatizado. Nós já vamos entrar mais nesse texto, mas é importante ressaltar que quando nós falamos de traumas familiares, nós estamos falando naquilo que mais causa dor na maioria das pessoas. Família. Desordem na família, problema nas famílias, é o que gera maior dor. Por quê? Consequentemente, é onde nós temos os laços emocionais mais fortes. Casamento, filiação, parentesco. E eu já falei para os irmãos, alguém que você não conhece te ofender é uma coisa, alguém de dentro da casa te ofender é outra coisa. A expectativa que nós temos para com a nossa família, que supostamente era para nos amar, nos cuidar, e assim por diante, quando não acontece isso,
marca muito mais. Então nós vamos aqui falar alguma coisa nesse sentido, trazendo justamente uma definição para a expressão trauma como um dano emocional sofrido, uma dor, uma angústia, um sofrimento. E o trauma, a psicologia define como tudo aquilo que foi sofrido, toda dor, toda angústia, o sofrimento que passou, mas que continua afetando a maneira das pessoas pensarem e agirem. Por isso se usa muita expressão, ela é traumatizada com isso, por isso ela está reagindo dessa maneira. Mas é claro que aqui nós estamos na igreja. Aqui eu não vou falar de psicologia, porque se a gente entrasse na psicologia, era outra coisa, era uma outra área. E cada caso é um caso que precisa de atenção, que precisa, né, de uma exclusividade. Aqui eu vou falar os princípios gerais para superar esses traumas emocionais sofridos principalmente dentro da família. Eu estou falando justamente, né, vou tentar ilustrar os casos desses traumas emocionais. Por exemplo, uma morte, né? São várias áreas. Morte de alguém na família. Conheço casos, por exemplo, onde a mãe morreu e a família se perdeu. O marido não sabia o que fazer, os filhos não sabiam o que fazer, a separação, né, da mãe gerou também separação na família, porque o pai não sabia o que fazer, pediu para os tios criarem. Né? E já vi também casos em que o pai morreu e a mãe falou, se virem, agora cada um por si. Isso gera traumas numa família. Por quê? Porque altera toda a noção, todo o conceito que o indivíduo tem sobre família e pode prejudicar grandemente. A morte é uma coisa inevitável. Nós nunca saberemos lidar plenamente com a morte. Dói, machuca, é complicado, pode realmente causar traumas em muitas pessoas. Vou falar também nessa área. Um outro exemplo de trauma familiar. Decepções amorosas. Às vezes começa até antes de se tornar família. Por exemplo, uma adolescente que se apaixona intensamente por um jovem, vê aquele moço lindo, cheirosão, ombros largos, o que ela sempre sonhou. Se entrega totalmente. Às vezes mesmo contra as ideias do pai. O pai diz, não faça isso, não é o homem para você, espera mais um pouco. Mas ela se envolve emocionalmente, se entrega para aquele homem. Ela abre mão da opinião da família, às vezes cria uma briga, uma contenda com os pais para ficar com aquele indivíduo. Só que passa o tempo, ele vira as costas para ela, não quer mais nada, depois de 2, 3 anos, enfim. Né? O tempo passou, ele não quer mais nada com ela. Aquela menina, ela vai perder o chão e pode ali justamente criar um trauma na vida dela. Muitas vezes, o principal trauma é, homem não dá para confiar. E ela nunca mais vai querer ser amada por um homem, ou não vai se entregar mais totalmente. Vai viver um relacionamento futuro muito limitado. Por quê? Porque aquilo gerou um trauma na vida dela. Um outro exemplo de trauma na família. Violência física. Por exemplo, uma criança que foi espancada. Ela vai ver a figura ou do pai ou da mãe do agressor como um monstro. Né? Como um monstro. E isso muitas vezes tende a reproduzir as agressões quando ela for pai e for mãe. É claro que aqui, gente, não é uma definição fatalista. Eu estou dizendo que pode, tá? Pode gerar esses traumas. Não que vai gerar, mas pode gerar esses traumas. Ela viu o pai, a mãe sempre agredindo, foi vítima de agressão, aprendeu daquele jeito. Provavelmente, se não for sarada, curada, quando for pai ou mãe, vai agir do mesmo jeito. Falando ainda de violência física, nós podemos citar também a questão da mulher. Por exemplo, a mulher agredida pelo marido, a esposa sendo agredida pelo marido. Ela pode ali também desenvolver um trauma de assimilar a figura masculina com a violência. E assim gerar um medo de se envolver numa outra relação. E aquele relacionamento, claro, se continuar nele, viver um relacionamento estragado, né, prejudicado, enfim. Uma outra coisa que gera isso aqui, né, muitas pessoas passam, a questão da violência verbal.
além da violência física, violência verbal. Uma mãe que grita com o filho: você não vale nada mesmo. Se aquilo não for sarado, pode gerar na criança um senso contínuo de fracasso, porque ele não vale nada. Ou alguém que vai passar a vida tentando mostrar o seu valor. É aquela pessoa que trabalha que nem um louco para mostrar que tem um valor no trabalho. Que tenta arrumar dinheiro para se sustentar no dinheiro. Tenta fazer alguma coisa para se sustentar. Um trauma que foi gerado pelo verbal, por uma palavra dita. Um marido que diz para a mulher: você é uma vadia. Essa mulher, se ela não for sarada, ela provavelmente vai ser sempre uma esposa infeliz, e no outro extremo, ela vai assumir aquela identidade e não se valorizar, se entregar para qualquer um mesmo. Sou uma vadia, então, e vai ver essa vida. Traumas que não foram curados. Uma outra questão muito comum hoje: abuso sexual. Uma criança violentada pelo tio. Se não for sarada, vai ter sérios problemas na sua sexualidade. Ou vai se bloquear ou vai se soltar demais. Vai ter sérios problemas. Uma mulher que é violentada, estuprada numa rua, por uma figura masculina, vai ter também dificuldade, desconfiança com a figura masculina. Os relacionamentos dela, ela nunca vai se abrir totalmente, sempre desconfiando que o outro quer abusar, tirar alguma coisa dela. Divórcio, por exemplo, também. Filhos que presenciam o divórcio. Isso tem sido muito comum. Pode sofrer também, não que vai, mas pode sofrer. Sofrer de quê? Do seu senso de valorização, de aceitação, gerar insegurança. Espera aí, o papai sempre disse que amava a mamãe, mas largou ela, será que o papai vai me largar também? A mamãe sempre disse que amava o papai, mas ela largou ele, será que ela vai me largar também? Pode, não estou dizendo que vai, mas pode gerar insegurança. Ou o próprio cônjuge que passou por um divórcio, não querendo nem mais saber de uma mulher, porque foi tão conturbado aquilo, nem mais querer saber de um homem, e assim por diante. Isso, meus irmãos, que eu estou falando, são exemplos de traumas que podem gerar dentro da família. E tem muitos outros. Tem psicólogos que dizem que é difícil alguém que não teve algum tipo de trauma na sua vida familiar, se pegar a vida toda. Enfim, voltando para o texto bíblico da história de José que nós vimos. José, ele era o filho favorito de Jacó. Ganhou uma túnica, e os irmãos já ficaram com o pé atrás, porque ele era o favorito, o preferidinho do papai. E, de repente, uma manhã, aquele jovem acorda dizendo que teve um sonho, que o feixe dele estava de pé e o feixe dos irmãos se curvavam diante dele. Os irmãos odiaram ainda mais. De repente, ele tem um outro sonho, que até o sol e as estrelas se prostravam diante dele. Enfim, e gera, assim, um ódio muito mais intenso. Eu não sei como é que foi a criação de José, mas eu sei que o pai dele, o seu Jacó, quando era jovem, já tinha intriga com seu irmão Esaú. Uma história que também todos nós conhecemos. Agora, aquilo está se reproduzindo novamente entre José e os seus irmãos, que estavam enciumados. E daí, a cena que nós lemos ali, os irmãos agora estavam intentando matar José, jogaram num poço primeiro, depois falaram, não vamos ganhar nada com isso, vamos vender ele. E venderam ele como escravo para os ismaelitas que estavam indo para o Egito. Ou seja, José foi desvalorizado por quem deveria valorizá-lo. Foi traído pelos irmãos, odiado por quem deveria amá-lo. Então, nós vemos aqui um possível caso de ser um cara extremamente traumatizado. Agora, olhando o quadro dessa família, por exemplo, nós temos um filho sozinho no mundo, um pai desesperado pensando que o filho morreu, os irmãos alimentando uma culpa por ver o sofrimento do pai, sabendo que eles tinham vendido o próprio irmão, e os filhos que venderam José, pensando, agora eu acho que não vai mais ter o favorito, vê o pai substituindo José, e lendo a história continuamente, a gente vai ver, foi substituído pelo irmão mais novo, Benjamim se torna o favorito.
Ou seja, só agravou os traumas. Os irmãos que tinham um trauma de ser inferiores a José, agora estavam trazendo muitos outros abismos para a sua vida. Enfim, na vida de José e na história que continua, a gente consegue identificar alguns princípios fantásticos que nos ensina a superar esses traumas. E é isso que eu gostaria de falar para os irmãos. Primeiro ponto, primeira coisa que nós precisamos fazer para superar esses traumas: confiar em Deus, mesmo nas decepções da vida. Confiar em Deus, mesmo nas decepções da vida. Certo teólogo, ele disse: a graça de Deus é o remédio mais eficaz para as dores da vida. José, pensa agora, tenta entrar na cabeça de José. Era o queridinho da família, amado pelo pai. Os irmãos o rejeitaram. Foi obedecer o pedido do pai de ir lá ver como é que estavam os irmãos. Agora, num piscar de olhos quase, os irmãos o pegam, o agridem, o jogam num poço, depois o retiram e o vendem. Como se fosse uma simples mercadoria. O que se passa na mente desse garoto que tinha em torno de 17 anos, se a gente olhar no texto? Um garoto de em torno de 17 anos. José, meus irmãos, se nós olhar bem para o quadro da vida dele, era para ser uma das pessoas mais traumatizadas, mas ele não caiu nessa desgraça. Por quê? Em primeiro lugar, ele manteve o seu contato no Senhor, confiou em Deus até na crise, não abriu mão de Deus. Quando nós olhamos para a vida de José, você já vai ver lá no capítulo 39, versículo 2, a Bíblia dizendo: e o Senhor era com José. E tudo o que ele fazia, aonde ele colocava a mão, ou seja, continuou trabalhando, sendo um garoto trabalhador, aonde ele colocava a mão, Deus o prosperava. E assim ele foi para a casa de Potifar, se tornou o governante da casa de Potifar, porque Potifar viu que o Senhor era com ele, e o prosperava. E daí ele vai, nessa trajetória de vida, mantendo o seu contato com o Senhor, e a ponto das pessoas verem isso nele. Daí a gente conhece a história, a esposa de Potifar se apaixona por ele, tenta ele todo dia, ele diz: não quero isso, é jogado na cadeia. Potifar não mata ele, porque sabia que a esposa não era uma mulher confiável, e nós vemos agora José na cadeia, e daí a continuação: e Deus estava na cadeia com José, porque tudo que ele fazia lá prosperava. E daí você vai ver o chefe da cadeia pegando a chave da cadeia e dá na mão de um preso. Está aqui, José, essa é a chave daquela cela, tá? Você é um preso, mas vai ficar contigo. Porque Deus era com ele. E daí nós vemos o padeiro e o copeiro do rei, que foram jogados também na cadeia, sonhando, Deus revelando o sonho para José. Enfim, nós vemos em todos os momentos da vida de José, Deus com ele. Por quê? Porque ele fez a escolha de estar com Deus, de andar com Deus. Ele fez a escolha de confiar em Deus o tempo todo. Ele poderia ter dito: Deus, que sonho será aquele que tu me deu? Tu és o Deus do meu pai Jacó? Tu és o Deus do meu avô Isaac, do meu bisavô Abraão? Não, Deus, nem a pau. Tu é um Deus que deixou eu vir para esse lugar, escravo, fui enganado agora por aquela mulher, estou na cadeia. Ele não fez isso. O tempo todo, confiando no Senhor e se relacionando com o Senhor. Um outro exemplo disso, clássico na Bíblia, nos momentos de decepção, confiar no Senhor, é Jó. Você conhece a história. Perdeu os bens, não foi um filho, 2 filhos, 3 filhos. Os 10 filhos de Jó morreram. A esposa olha para ele e diz: cheio de doença, pereba, amaldiçoa o teu Deus e morre. Perdeu a esposa, mas em momento algum ele abre mão de Deus. Momento algum Jó abre mão de Deus, pelo contrário. Se você vê o divisor de águas, você vai ver Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra para fazer justiça. O que isso tem a ver comigo e contigo? Eu não sei que tipo de trauma você carrega. Eu não sei, e nós estamos em algumas pessoas aqui,
alguns tiveram uma vida mais fácil, outros tiveram uma vida mais difícil. Alguns nasceram, como eu me considero, num berço de ouro. Outros, nem tanto. E outros, talvez, nem nasceram no berço. Alguns, quem sabe, foram abusados sexualmente, agredidos verbalmente, fisicamente, xingados, enfim. Alguns perderam o pai ou a mãe quando era criança, jovem. Algumas mulheres talvez são viúvas. Traumas da vida. Mas a sugestão, e eu estou dizendo, o primeiro passo que você deve dar para superar isso, se isso ainda te incomoda, ainda limita as tuas decisões, ainda prejudica a desintoxicação do teu coração, confia no Senhor. E a gente precisa entender justamente isso, quando nós agora olhamos uma perspectiva que nem José teve o privilégio de olhar, a perspectiva da nova aliança, já do Novo Testamento, de Jesus vindo para nos resgatar, ou seja, o primeiro passo quem dá é Deus. João 13,16, porque Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para morrer, nos resgatar e nos dar uma vida eterna, uma vida em abundância. Ou seja, o que você está dizendo, pastor Lediel? Eu estou dizendo que conhecer a Cristo, se entregar a Cristo, se relacionar com Cristo é o primeiro passo. E é o que te dá direito para ter uma alma sarada, liberta dos traumas que aprisionam e cativam o seu coração. Cristo é aquele que garante para todos nós uma alma sadia. É o que Paulo vai falar. E Paulo tinha tudo também para ser traumatizado. Só ele matou alguns cristãos. Daí ele vai dizer lá em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus, hoje eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Ou seja, ele está dizendo, eu conheci a graça de Deus. Não é algo que se conhece e não altera nada. Ela tem uma reação. Ela foi útil na minha vida. Mudou o meu ser. A graça de Deus. Aquilo que nós estamos falando que é inexplicável. Certo teólogo que já pregou algumas vezes aqui, chamado Alain Brizotti, ele diz assim, a graça de Deus é capaz de eliminar as toxinas da alma porque nos garante a assombrosa verdade que Deus nos ama como somos. Oh, aleluia, irmãos. O primeiro passo, então, para superar traumas é você entender justamente isso, que deve confiar em Deus o tempo todo. Por quê? Porque se você tem Deus, você já tem o melhor que a vida pode oferecer. Você tem Deus, você tem a melhor coisa que pode acontecer contigo. E se desse lado você foi caluniado, traído, machucado, abusado, perdeu pessoas queridas, se nesse lado você sofreu, no outro lado da balança, vem Deus mostrando o seu amor, a sua graça. E o peso disso é muito maior. É muito maior, a ponto disso não mais limitar os teus pensamentos e o teu comportamento. Primeira coisa, confie em Deus. Confie em Deus. Certo teólogo chamado George Zwicknock, ele disse, com Cristo, o céu passa a estar em ti, mesmo antes de você estar no céu. E é a proposta de Deus para a nossa vida. O céu já precisa habitar a nossa vida muito antes de nós ou morrermos ou sermos arrebatados para estar com Ele definitivamente. Segunda coisa, desfrutar as oportunidades e presentes que Deus nos dá com o passar do tempo. Vou repetir. Segunda coisa para você conseguir superar os traumas familiares. Desfrutar das oportunidades e presentes que Deus nos dá com o passar do tempo. Na vida de José, estava na cadeia, interpretou os sonhos. Copeiro, ele disse, olha, você vai ser restituído à tua antiga profissão. E o faraó, o imperador, vai te honrar. Você, padeiro, infelizmente, a realidade tu é outra. Você não será aceito e ainda te matarão. Aconteceu. O tempo passou. 2 anos José ainda ficou na cadeia. Certo dia, Deus manda um sonho para o faraó. E a gente conhece o sonho.
as 7 vacas gordas saindo, vem as 7 magras, come as gordas, depois 7 espigas bonitas afloram, de repente surge 7 espigas feias e come aquelas. Ninguém conseguia interpretar o sonho, até que o copeiro se lembra do José, 2 anos depois. Que pecado que eu cometi. Tem um hebreu, homem de Deus, chama ele lá. Nós conhecemos a história, chega José, diz, olha, vai vir uma grande crise, durante 7 anos vai ter fartura, para encher os estoques. Depois vai vir a crise, 7 anos de miséria, a terra não vai produzir nada. Portanto, rei, aproveitando a oportunidade, escolhe um homem de confiança, cheio de habilidade, para estocar esses alimentos e o Egito não perecer. Nós sabemos que assim ele se torna o governador do Egito, porque o faraó diz, ninguém é tão sábio como você. Vem cá, essa cadeira é tua. A partir de hoje, ninguém aqui será maior do que você, exceto eu. Você manda em tudo. E lá estava ele no trono. Deus, ele presenteia José com saúde física para ele trabalhar. Deus presenteia José com dons especiais para ele interpretar sonhos. Deus presenteia José com cargo influente. E Deus continua agora presenteando José com uma família abençoada. Lá para frente na história, nos versículos 50, 51, 52, nós vamos ler o seguinte. Antes dos anos de fome, isso depois que ele estava no governo, ele teve uma esposa chamada Azenate, filha de Potífera, sacerdotisa de On. Então, ela deu a José 2 filhos. Agora, olha só o nome que ele dá para os filhos. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa do meu pai. Não que ele esqueceu do pai, ele esqueceu aquele conflito todo, as dores, as angústias da casa do pai. Manassés, Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Depois teve um outro filho, o nome desse filho ele chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra do meu cativeiro. Eu olho para a vida de José e eu vejo alguém que aproveitou as oportunidades da vida e entendeu isso como graça do Senhor para ajudá-lo a superar os seus traumas emocionais. A palavra oportunidade, ela vem de um termo em que os navegantes usavam quando eles nomeavam os ventos. E os navegantes, eles tinham o hábito disso, de chamar esse é o vento tal, esse é o vento tal. Tinha um vento que eles chamavam de opportus. Opportus era o vento bom que levava eles de volta para o porto. É o vento que tira eles do mar, da tempestade e leva para o porto. Assim surgiu a palavra oportunidade. E é justamente isso que o Senhor faz na nossa vida. Tinha tudo para nós darmos errado. Pessoas nos machucaram, feriram, caluniaram, rasgaram o nosso coração, poluíram a nossa alma. Mas Deus, Ele vai nos agraciando no decorrer da vida com coisas boas. Assim como Ele fez com José. E é importante a gente entender isso. As curas para os traumas emocionais não é um passe de mágica. Plim, plim. Mas pastor, você falou que é para confiar em Deus. Sim, mas confiar em Deus e se entregar para Deus, quem disse que é algo mágico, como alguns pensam, né? Aceitei Jesus em minha vida, vai ser um paraíso. Isso não existe. É um processo gradual. Todo dia eu preciso escolher confiar em Deus e agir todo dia à maneira dEle. E a mesma coisa é nesse ponto. Eu preciso todos os dias aproveitar as oportunidades da vida e tirar a venda que me cega de vê-las. E ver, sim, eu sofri no passado. Sim, me abusaram. Sim, esse divórcio me marcou. Sim, a morte dessa pessoa me feriu. Mas Cristo todo dia está me dando novas oportunidades de conhecer outras pessoas, de celebrar o nome dEle, de fazer o bem para o próximo. Todos os dias o Senhor nos oferece oportunidades. Por isso, a frase que muitos dizem, o tempo apaga tudo, ela não é verdadeira. Porque o tempo passa, mas o que apaga tudo depende do que você faz enquanto o tempo passa. Se você faz as escolhas certas enquanto o tempo passa,
pode ter certeza que você vai se curando, vai superando, vai vencendo os traumas emocionais. Mas se você ficar remoendo o passado, agindo como um perdedor, como alguém que não conhece ao Senhor, como alguém que não desfruta do relacionamento com Deus, você pode ter certeza que o tempo não vai apagar nada. Não vai apagar nada. Amém, irmãos? Palavra durinha, né? Mas é isso. Essa é a palavra de Deus. A cura é um processo gradual com as coisas que o Senhor vai nos abençoando. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver uma história muito triste. Trauma familiar também. A história de Ruth. Ruth, uma mulher do povo de Israel, abençoada, porque casou com o marido de Deus. Teve 2 filhos, Malom e Quilom. E eles, então, estavam uma família feliz, abençoada. De repente, a terra começa a padecer necessidade, e eles pensam, vamos sair daqui, vamos para Moabe, parece que lá a coisa está melhorzinha, vamos embora. Foram para lá. Lá, os filhos casam, o marido morre, de repente, um filho morre, o outro filho morre, ela se vê sozinha. Ruth se vê sozinha com 2 noras, uma chamava Noemi, e a outra, uma chamava Ruth e a outra órfã. Noemi agora estava lá, com 2 noras. Mas daí ela decide então voltar para casa. O que eu vou ficar fazendo aqui? Perdi meu marido, perdi meus filhos. Vai. Uma das noras decide ir com ela. E Ruth vai. E elas vão. Chegando lá, as pessoas, essa aí não é a Noemi? Ela diz, não. Meu nome agora não é mais Noemi. Vocês me chamam de Mara. Que no hebraico, Mara vem do radical amargura. Amarga. Porque ela disse, Deus tirou tudo de mim, eu estou amarga de alma, traumatizada. Mas o tempo foi passando e ela começa a ver que o Senhor vai provendo coisas para levá-la a superar o trauma. Primeiro, ela vê que ela tinha conquistado uma nora fantástica, que não foi só da boca para fora que diz para ela, o teu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, aonde fores irei. Ruth começa agora a trabalhar para sustentar a nora. E outra, Deus presenteia Noemi com um genro, um resgatador para Ruth. Ela se casa e ela tem um neto para alegar o coração de Noemi. O final do livro de Ruth, você vai ver assim, e as mulheres cantavam e celebravam, dizendo, Deus consolou Noemi, porque agora ela tem um neto. E a gente sabe, o neto dela se chamava Obed. E o Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Ou seja, de uma mulher amarga, Deus levou a ela a ser da genealogia de Jesus. Do grande rei Davi e de Jesus. Processo, algo gradual. Então, meus irmãos, presta atenção no que Deus tem te presenteado todos os dias. Abra o olho para as coisas boas. Olha para a família que o Senhor tem te dado com esses olhos. Olha para as pessoas abençoadas que você tem conhecido. Olha para a oportunidade que você tem de se aprofundar nas coisas do reino de Deus. José, ele não perdeu tempo e ficou remoendo o passado. Doeu na vida dele. Cabeça erguida, vamos para frente. Deus está com a gente e vai nos abençoar. E assim aconteceu. Agora ele estava lá, com uma família linda, como governador do Egito, dizendo o nome dos filhos. Sempre que ele lembrava, Manassés, vem para cá. Ou seja, não sinto mais a dor que a minha família me causou. Vem cá, Manassés. Efraim, Deus me fez prosperar aonde eu estou. Fui trazido como escravo para cá. É motivo de celebrar. Segunda coisa, então, para você superar os traumas familiares, é justamente desfrutar das oportunidades e presentes que Deus nos dá com o passar do tempo. Talvez, para dar um exemplo prático, me veio à memória agora, nós temos aqui, em Blumenau, um caso, eu tenho liberdade para citar, porque esse pastor me dá liberdade, né? Foi o nosso vice-presidente aqui, o pastor Giovanni. Chegou em Blumenau muito novo, não sei se vocês se lembram. Ele era pastor da Jerusalém, tinha um filhinho, primogênito dele, um bebezinho faleceu. Um homem que estava fazendo a obra do Senhor, o nenenzinho dele faleceu. Só que quem olha a família dele hoje, tem uma menina linda, né, tá uma moça já, tem um outro nenenzinho maravilhoso. Quem olha hoje vê, nossa, que homem abençoado, que homem próspero.
né? Um pastor presidente, que homem feliz. Às vezes nem imagina o que ele passou lá atrás. Mas ele não ficou remoendo os traumas da vida. Cabeça erguida, superação, o Senhor é conosco. E a gente precisa realmente segurar na mão de Deus e ver que as coisas vão acontecendo da maneira certa. Deus vai nos abençoando para ir curando as nossas feridas. E a terceira coisa, meus irmãos, em alguns casos, é preciso solucionar os embaraços do passado. Em alguns casos, isso é necessário. E aqui na vida de José, nós vemos Deus permitindo que a fome chegasse na fértil terra de Canaã, onde Abraão tinha se instalado e os seus filhos estavam lá agora dominando a terra. José no Egito, 7 anos de fartura, estocou muita coisa. A crise começou a vir. Apertou lá longe na família de José. Aonde eles ficaram sabendo que estava acontecendo, né, uma venda de alimentos? No Egito. Lá vem a família de José para o Egito. E a gente consegue ver justamente isso. Os sonhos desse jovem José se realizando. Se realizando. E agora, os embaraços começam a ser desembaraçados. José, e é uma história que não tem como você não chorar quando você lê, né? José, quando ele vê os irmãos, ele reconhece os irmãos. Ele estava diferente. A cultura hebreia é uma cultura de homens barbudos, né? Cabeludos, peludos. A cultura egípcia é uma cultura de justamente eliminar os pelos, tirar a barba, né? Muitos rapavam a cabeça. Pelo para os egípcios não era algo agradável. Provavelmente não ia nem conseguir reconhecer José. Estava bem diferente. Provavelmente um carecão, não tinha algo na cabeça, sem barba, provavelmente os olhos pintados. Os irmãos não reconheceram, mas desde o primeiro momento José reconhece. E José já chega dizendo: quem são vocês? Da onde vocês são? Vocês têm pai? Você tem algum outro irmão? E eles vão dizendo: sim, nós temos nosso pai. Tem um irmão mais novo só. E temos um que já morreu. Vocês vieram para cá espiar a terra, né? Não, senhor, nós viemos comprar alimento, está aqui, trouxemos dinheiro. Não, vocês vieram aqui espiar a terra do Egito para vir depois roubar. Não, senhor. E José ficou ali insistindo. Até que, então tá, para provarem que vocês não estão mentindo, um vai ficar. E ele escolhe um tal de Simeão, um dos seus irmãos. Simeão ficou lá. Você já imaginou o que passa na cabeça de Simeão? Os irmãos vão voltar agora para lá, porque José disse assim, ó, um de vocês vai ficar, e para provar que vocês não estão mentindo, vocês vão lá e trazer esse tal de irmão mais novo que vocês têm. O irmão mais novo, Benjamim, era o único irmão que era de pai e mãe. Os outros eram todos meios irmãos. O Benjamim era irmão de sangue. Vocês vão lá e vocês vão trazer então esse irmão mais novo para provar que vocês não estão mentindo. E você vai ficar. E José aponta para Simeão. Às vezes eu rio lendo a Bíblia. Eu pensei, esse Simeão, ele deve ter pensado muita coisa. Porque passou alguns meses ele lá. Será que meus irmãos vão voltar? Olha o que os meus irmãos fizeram, né, com José. Será que vai ser diferente comigo? Provavelmente um possível caso de trauma aqui. Enfim, os irmãos voltam para agora lá buscar o Benjamim. No caminho descobrem que o dinheiro que eles tinham pagado, a comida que eles estavam levando, está ali. E já ficam apavorados. Chegam lá na casa, e agora para falar para o velho Israel, Jacó, que vai ter que levar Benjamim, a gente vê o desespero de um homem. Não! Vocês não vão levar, porque eu vou morrer desse jeito. Já perdi o meu filho José. E agora eu vou perder também Benjamim? Não, tal. O tempo passa, o estoque que eles tinham levado acaba, tem que voltar. Então eles pegam o dinheiro que voltou na sacola e mais um pouco para comprar mais alimento, vão. E aí eu vejo algo também fantástico. Você vê como esses homens eles estavam traumatizados, né? Traumatizados. Primeiro você vai ver assim, Judá dizendo, sentindo a dor do que ele tinha semeado no José. Judá, ele era aquele que tinha dito o seguinte para o José, quando foi vendido. Falou para os irmãos, olha,
não vão matar o nosso irmão, vamos vender, vamos ganhar alguma coisa com ele. Esse era o Judá, que na venda de José falou isso. Agora o Judá, diante do pai, tinha que levar Benjamim, ele diz, pai, se eu não trouxer de volta o Benjamim, os meus filhos podem ser mortos. Sentindo a dor agora do que era perder um filho, né? E eles vão, levando agora Benjamim. Chegando lá, no Egito, recuperam Simeão que tinha ficado, José o recebe e tal, mas já trama também mais um confronto com eles. Fala para os seus empregados, ó, quando eles estiverem lá longe, saindo da cidade, vocês vão atrás. Estão saindo, vão atrás. O que aconteceu? Por que voltaram? Alguém aqui roubou a taça do governador. Não fizemos isso. Fizeram, alguém de vocês roubou a taça. Não, se alguém aqui roubou a taça, então deve ser morto. Eles mesmos propõem. E do maior para o menor, foram vendo o saco de comida de cada um. Estava na de Benjamim. Tudo arquitetado por José. Agora você imagine isso. A cabeça desses irmãos. Eles voltam todos, e daí aquele derramar, né? Judá é o primeiro que se lança em terra e clama por misericórdia. Não, ele não. Deixa eu ir no seu lugar. Olha só o que o tempo fez com o coração desses irmãos. Enfim, e a gente sabe que ali, Deus proporcionou um conserto para aqueles irmãos. Os embaraços de traição foram solucionados, porque chegou um momento que José não se aguentava mais. Ele chorava de urrar. E ele se revela e diz, eu sou José. A Bíblia diz que José chorava tanto que chegou no palácio lá do faraó. E daí eles ficaram sabendo que José tinha agora recebido os seus irmãos. E aqueles irmãos então choram, se humilham, pedem perdão. E coisas importantes acontecem nesse processo. Liberação de perdão, o que não é fácil. Sugiro vocês assistir de novo aquela mensagem que eu preguei ano passado, reaprendendo a perdoar. Perdão é uma grande perda. José tinha todo o direito, ele estava certo, ele foi vendido e traído pelos irmãos, tinha o direito de acabar com a raça deles, e agora ele estava com o cetro na mão para fazer isso. Perdão. Abriu mão do direito de estar certo e perdoou os seus irmãos. Isso é o desejo de Deus para nós. Se lembra do filho pródigo? Desprezou o pai. Pedir herança antes era dizer, pai, eu quero que você morra, porque os filhos tinham que cuidar dos pais. Quero que você morra, eu quero o teu dinheiro, passa aqui que eu vou curtir a vida. Mas quando está voltando, o pai está lá com um coração enorme de perdão, de braços abertos para receber o filho. Corre em direção ao filho, abraça, beija, atrai para ele a vergonha, para restaurar a vida do filho. Quer ser curado, meus irmãos? Às vezes, nem todas as vezes, tá? Nem todas as vezes. O Senhor, Ele vai permitir que aquilo que ficou mal resolvido no passado venha à tona nos dias de hoje, para você liberar perdão. Para você liberar perdão. Tem coisas que acontecem que se resolve com o tempo. A morte de alguém, por exemplo, o que você vai fazer? É um trauma que você precisa ser curado com o tempo, mas você não tem como voltar, né, e fazer para aquela pessoa o que você achou que deixou de fazer. Mas tem coisas, principalmente brigas, conflitos, palavras lançadas e nunca curadas. Isso, Deus ele sempre vai dar uma oportunidade para você encontrar de novo essas coisas e perdoar, liberar perdão. E aqui, eu não estou falando do que nós vemos nos nossos dias, essa síndrome de politicamente correto. Eu não suporto o Gilvan, mas como ele é um presbítero, né? Ah, Senhor, Gilvan, tomara que morra, desgraçado. Aqui não estou falando do politicamente correto, e Deus não está nem aí para isso, Deus está olhando para o nosso coração. A cura não acontece se eu ainda estou angustiado, irado, querendo o mal dele. A cura acontece quando eu perdoo. Eu fiquei chateado contigo quando você fez isso comigo. Mas eu quero liberar perdão. Você me perdoa? É diferente. É diferente. Aí não dói mais. Aí as dores da vida são curadas. Os traumas são superados.
liberar perdão. E outra coisa importante, libertar-se da culpa. Porque aquele que faz algo errado fica sentindo-se culpado. Gente, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 42, versículo 21, 22, você vai ver os irmãos de José, era quase 20 anos depois que eles tinham vendido José. E daí quando começa a acontecer esse negócio de achar o dinheiro na sacola deles, do governador dizer, vocês estão aqui para espiar a terra, olha o que a Bíblia diz que eles falaram. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Gente, 20 anos depois, todas as coisas erradas que aconteciam na vida desses homens, eles remetiam ao ato dele lá atrás. Nós merecemos porque nós somos culpados, nós somos culpados, nós somos culpados. O fardo da culpa esmagando esses homens, esmagando esses homens. E aqui está evidente na fala deles. Ou seja, o processo de cura exige também de nós, quando nós temos a oportunidade de restaurar esses embaraços, libertar-se da culpa. Porque tem gente que fica o tempo todo se lembrando do erro lá atrás. Todos nós erramos, todos nós já falamos coisas que não devíamos falar, fizemos coisas que não deveríamos fazer, mas eu lembro vocês que em Cristo nenhuma condenação há para o seu passado. Paulo entendeu isso. Olha o que ele escreve em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por eles. Precisamos libertar-se da culpa, entender que se eu pedir perdão para a pessoa que eu machuquei, entender que se eu confessei os meus pecados diante do Senhor, Ele já perdoou, já nos redimiu. Não deixa o pecado ficar te corroendo. Isso nunca vai te levar a superar os traumas emocionais. Eu lembro, o nosso adversário, ele é especialista em acusação. Satanás significa acusador. É o tempo todo que vai ficar jogando na cara, mas tu mereces, porque você fez isso aquele dia lá atrás. Não tem como superar traumas sendo oprimido pela culpa. Deixa o Senhor fazer a limpeza no seu coração. Enfim, o tempo passou e eu já vou concluir para nós orar. Meus irmãos, olhando para a vida de José, para a vida de Paulo, para a vida de Davi, para a minha vida, para a sua vida, nós vemos que é possível superar os traumas também na nossa família. Coisas que fizeram para você, quem sabe teu pai, tua mãe, teus irmãos, um tio, um filho, como eu tenho visto isso hoje em dia. Os filhos dilacerando o coração dos pais. Mas é possível. Bom exemplo, Jefté. É possível superar todos esses traumas. São 3 coisas simples. E eu falo, meus irmãos, como psicólogo também, eu sei que não tem nenhuma técnica psicológica, não tem nenhuma teoria psicanalítica, nada que seja mais poderoso para restaurar um coração, uma alma, do que o Evangelho, do que o poder de Deus. E Deus é especialista em restaurar, em construir novas histórias. A restauração da vida de José aconteceu assim, deixando Deus trabalhar, entendendo o agir de Deus. Quando nós olhamos o final da história de José, Gênesis capítulo 50, versículo 18 e 20, eu vou ler literal para vocês. Diz assim: depois vieram os irmãos de José e se prostraram diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Isso porque ele estava com medo. O velho Jacó tinha morrido, ele estava com medo. E olha só o que José disse para eles. Vê se isso aqui não é um coração curado, sarado, que superou os traumas. Ele diz assim,
não tenham medo, meus irmãos. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, sim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Você viu o que Deus faz? Deus pega as maldições, as feridas, os podres, tudo da vida de uma pessoa, restaura e ainda usa para o bem. Usa para realizar os seus planos. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. É o que Deus faz. É o que Deus faz. Vamos se colocar em pé? Melhor. Ainda tenho 5 minutos para as 9 horas. Vamos dobrar o nosso joelho e falar uns 10 minutinhos com o Senhor? E pedir para Ele curar os nossos corações? Desintoxicar a nossa alma? Dobre o seu joelho, vamos orar.